Apreciados hermanos de iglesia, apreciados líderes de la iglesia adventista, bienvenidos en esta noche a esta reunión de día miércoles. Una reunión que será sin duda especial. Especial porque nos reunimos todos los días miércoles para orar al Señor, pero en forma específica tendremos la oportunidad en esta noche de repasar, de recibir instrucciones, de tener información en relación a lo que será el evangelismo vía satélite con el pastor Robert Costa durante la última semana de octubre para cada uno de nosotros, en lo que sin duda va a ser la más grande campaña evangelística vía satélite que hayamos tenido hasta ahora. Será especial también porque nosotros tendremos la oportunidad de escuchar al pastor Ayrton Keller, presidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica, en una meditación especial de la Palabra de Dios. Quiero dejar ahora al pastor Carlos Sánchez, que nos va a dirigir en oración para comenzar esta reunión, y quiero pedir a cada uno de ustedes que nos pongamos de pie para pedir la bendición de Dios sobre la reunión de esta noche. Bien, vamos a orar entonces. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque en tu divina misericordia a todos nos das la oportunidad de poder participar del avance de tu obra. Bendice, Señor, este entrenamiento. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas comprometidos con la misión de Cristo. Que en este seminario, en estas capacitaciones, en este entrenamiento, podamos ser también llenados de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Olá, queridos hermanos, é uma oportunidade muito especial conversar com vocês este miércoles por la noite. Vocês veem que não é comum termos programas assim em uma noite de miércoles. Pero nós buscamos que fecha podemos conversar com a igreja, podemos passar as informações do evangelismo satelital, podemos entrenar os líderes, os hermanos, os pastores, e chegamos à conclusão que a única fecha que poderíamos ter poderia ser essa de miércoles por la noite, onde a igreja já está unida e tem a oportunidade de receber a palavra do Senhor e pouquito mais de treinamento para fortalecer o programa satelital que já se acerca e devemos participar todos como uma igreja. Bien, como hoje é miércoles, nós temos o culto de oração, temos uma programação espiritual. Nós vamos abrir a Bíblia agora para escutar primeiro a palavra do Senhor. Vocês sabem que Ellen G. White habla muitas vezes de não só predicar, pero aprovechar o programa da igreja para entrenar a igreja também. E nessa noite vamos predicar pouquito e vamos entrenar a igreja também, para que podamos crescer de las duas maneiras e seguir unidos. Por favor, abram as Bíblias ou abram a Bíblia en el livro de Hechos, el capítulo 2. Solo há versículo aqui que eu quero apresentar a vocês como desafio para líderes, para pastores e para os membros da igreja também. Por favor, abra tu Bíblia en el libro de Hechos, el capítulo 2. Me gusta mucho leer Hechos 1, Hechos 2, las partes de la Bíblia que hablan de la experiencia del Pentecostés. El día donde cayó el Espíritu Santo con fuerza sobre la iglesia cristiana primitiva. Me gusta ler isso porque eu puedo recordar a história e fazer crescer a esperança del momento donde habla Ellen G. White, que isso vai passar outra vez em los últimos dias, nuestros dias, e vai passar com muito mais força que passou em aqueles dias. Eu creio que tu conoces muito bem a história. Era tempo de fiesta. Personas de distintos lugares del mundo estavam em la ciudad. E em espaço em la ciudad, aí estavam os apóstolos, alguns primeiros cristianos, orando ao Senhor e creendo em la promessa de la llegada del Consolador, del Espírito Santo, para capacitar-los e entonces cumprir la missão. Aí oravam quando chegaram as línguas de fuego sobre eles e la capacitação especial del Espírito Santo. A história é conhecida. Empezaram a falar em idioma que os estrangeiros los compreendiam e compreendiam como se fuera su idioma. Isso provocou uma reação na gente. Alguns aceitaram e quedaram surpresos e outros começaram a criticar. Os que quedaram surpresos diziam, pero nós conhecemos essa gente, eles não falam esse idioma, ¿dónde viene a capacidade?
E outros começaram a criticar e diziam: estes estão ébrios de mosto, estão como que borrachos, não estão em seu juízo normal, o que está passando com eles? E nessa situação, tu ves o versículo 14 del capítulo 2 do livro de Hechos. Pedro, nesse momento, chamou a atenção das pessoas e começou mensaje muito poderoso para chegar ao coração da gente. Mira o que diz tu Bíblia aí. Hechos el capítulo 2 y el versículo 14, dice la Biblia: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Me llama la atención aquí en el versículo 14, que el versículo empieza diciendo que Pedro se puso, ¿cómo? ¿Tú viste ahí? Pedro se puso de pie. E ele se puso de pé para começar mensaje, uma predicação muito poderosa. E foi tão forte que, ao final, a gente começou a perguntar: pero, ¿e que devemos fazer nós outros? Qual é a solução? Qual é a decisão que devemos tomar? E a resposta de Pedro foi que aceptem ao Senhor Jesus e sejam ustedes todos bautizados. ¿Tu te acuerdas do resultado? 3.000 pessoas solo no primeiro bautismo. Depois outras 5.000 e a igreja começou a crescer com uma grande força. E me chama a atenção também que no versículo 14, a Bíblia diz que Pedro se puso de pé, se levantou, pero não se levantou solo. A Bíblia diz que ele se levantou e os 11 se levantaram com ele. Quem era esse Pedro que se levantava e levantava os apóstolos com ele para cumprir a missão? Tu vês, esse mesmo Pedro, poucos instantes, havia caído, negou a seu Senhor, tinha vergonha de assumir sua fé. Esse mesmo Pedro queria imponer com força a aceitação da gente. Agora o Pedro que caiu, agora o Pedro que tinha vergonha, se levantou com poder para predicar o mensagem. Me chama a atenção homem que caía, homem com suas limitações, pero que agora por el poder del Espírito Santo podia poner-se de pé e predicar e chegar a los corações de 3.000 pessoas e outras tantas pessoas mais. Aqui, hermanos, líderes, pastores queridos, está o desafio para cada um de nós. O Senhor mira los pastores de la igreja e disse: por favor, eu te ofereço mi espírito para que tu te pongas de pé e cumpla a obra que o Senhor encomendou a tus manos. Póngate de pé, anciano de igreja, diretor de congregação, líder de departamento, membro da igreja, póngate de pé. O Espírito Santo te capacita para isso. E quando nós falamos do evangelismo satelital, o desafio se torna todavia mais grande. Póngate de pé, levanta-te, o Espírito Santo te chama para isso. Pero pastor, eu tenho uma iglesita com 30 pessoas, não vai passar quase nada, temos uma equipe muito sencillo acá, por favor, creia no poder do Espírito Santo e póngate de pé. Pero pastor, nós é a primeira vez que vamos fazer um evangelismo satelital, póngate de pé. Pero pastor, nós não sabemos como manejar os apelos, os chamados. Por favor, o Espírito vai capacitar-te, póngate de pé. Pero eu não tenho os equipos que necessito para hacer o programa, eu não tenho as pessoas em mis manos. Póngate de pé. Quando o Senhor chama a alguém para hacer a obra e quando o Senhor oferece o Espírito Santo a esta pessoa, não há outra salida que não seja poner-se de pé, cumprir a tarefa e ver os milagros que o Senhor pode fazer. E eu quero desafiar-te mais que poner-te de pé, mais que cumprir a obra que te encomendou o Senhor. Eu quero pedir-te que haga como Pedro. A Bíblia diz que Pedro se puso de pé, pero mais que isso, levantou os 11 com ele e foram unidos. Póngate de pé e levanta tu igreja também.